sobre sazonalidade de influenza e esses outros vírus, que a gente viu aí. Eu até mostrei para o pessoal aqui que teve uma elevação de influenza agora no início de outubro ali, e também parece que há uma mudança no perfil de vírus sincicial respiratório. Teve o influenza no ano passado, naquele finalzinho de novembro ali, H3N2. Eu quero entender se vocês já conseguem perceber que a Covid de alguma forma afetou a sazonalidade desses outros vírus, ou se continua da mesma forma. Por quê? A ideia que eu tinha, né, e sem acompanhar muito esses dados, era: inverno é doença respiratória, porque todo mundo fecha a janela e fica difícil. Agora com a Covid, né, você tem praticamente, parece que no início e no fim do ano. E aí, mudou a sazonalidade das doenças respiratórias no Brasil? Então, nós tivemos mudanças, tá? Isso foi claro, nós sofremos mudanças. Tá? A pergunta mais importante é: isto será permanente ou é temporário? Uhum. Tá? Por enquanto, a gente trabalha como algo temporário. Tá? Por quê? Porque com a Covid, não é só a Covid, tá? O nosso comportamento mudou. Nós adotamos uma série de estratégias que a gente pode discutir, isso é um assunto à parte, né, se foram boas, se não foram, se foram suficientes, se não foram, se podiam ser diferentes, se não deviam, tá? Mas o fato é, nós adotamos uma série de medidas para tentar frear a Covid em diferentes momentos e em diferentes níveis. Tá? E isso afetou os demais grupos. Eles não enfrentaram o seu normal, né? A população Uhum. em seu estado normal. E isso afeta a sazonalidade, isso bagunça a sazonalidade, porque a gente mexeu na nossa exposição, no nosso nível de exposição ao longo do ano. Tá? E isso tem um impacto tremendo. Tá? Isso ajuda a entender por que nós fomos ter um surto, né, aquela epidemia de influenza em final de novembro, começo de dezembro. Completamente atípico, completamente atípico. Tá? No Brasil todo. Né? Se fosse algo restrito, de repente, ali à região amazônica, a gente até poderia entender, porque às vezes a gente começa ali por volta de janeiro, beleza, tá? Não foi o país todo, tá? Completamente atípico. Tá? Mas isso é um episódio à parte, tá? Dentro de um contexto de mudança de comportamento da população. Este ano, por exemplo, na região sul, a influenza foi no meio do ano, como a gente É. esperava que fosse. Foi no meio do ano. Uhum. O resto do país é que não. E isso é interessante, a gente não viu se espalhar para o restante do país, mas nos 3 estados do sul, estava lá, a gente teve os dois ao mesmo tempo, Covid e flu, lambendo. Agora, né, como tu colocaste, agora outubro, nós tivemos em São Paulo influenza voltando a subir. São Paulo, Distrito Federal, Bahia teve alguma coisa, diversos estados de Sudeste, Centro-Oeste, alguns estados do Nordeste tiveram um aumento de influenza, mas foi leve, tá? Uhum. Foi fora de época, foi fora de época, tá? Mas não gerou aquele volume, aquela curva epidêmica clara, né, com grande impacto, não gerou, tá? Foi Perfeito. relativamente tímida. Então, não dá para a gente cravar que, olha, daqui para frente bagunçou completamente a sazonalidade dos respiradores. Não, eu continuo achando que é algo temporário por conta dessa série de mudanças de comportamento que nós tivemos, tá? Isso tem se trabalhado, né, com a expectativa de que, com o passar do tempo, vai voltar a manter o ritmo usual.